Olá, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo Casal e Finanças. Estou aqui de uma certa forma improvisando, mudando o modelo de apresentação para tentar torná-la mais dinâmica, onde os irmãos possam me ver melhor, não que isso vá abrilhantar a nossa reflexão, mas acredito que fique mais interessante. Essa palestra nós já falamos algumas vezes na nossa união. Ela fala sobre a relação do casal, marido e mulher, com o dinheiro. Na última palestra, que foi uma palestra gravada, que aqueles que assistiram sabem que eu estou falando, a palestra, o título era Escolhas Erradas, Sofrimento à Vista. E eu citei que no próximo domingo iria falar sobre a parte de finanças. Porque escolhas erradas na administração do dinheiro, com certeza vão trazer sofrimentos. Um dos grandes problemas no relacionamento de um casal se refere a dinheiro. Nós temos diversos assuntos no relacionamento do casal: irresponsabilidade, infidelidade, críticas, ciúmes, mentiras. Mas o dinheiro ocupa um local de destaque nos problemas que podem ocasionar no relacionamento entre marido e mulher. O jornal The New York Times publicou uma estatística dizendo que 15% dos casais brigam várias vezes ao mês por causa do dinheiro. Então, entre o recebimento do salário e o término do salário, 15% dos casais brigam várias vezes no mês. E dos casais entrevistados, 84% deles declararam que o dinheiro cria tensão no casamento. Essa tensão se reflete nas ações, nas atitudes e que podem levar a conflitos. Desses conflitos são causados pela falta de dinheiro. Faltou dinheiro, começa a faltar muita coisa dentro do relacionamento. Despesas excessivas de um dos cônjuges. Quando um dos cônjuges gasta mais do que deveria, de acordo com aquilo que receberam, isso vai gerar um conflito, porque a consequência dessa escolha errada vai ser sofrimento à vista. E interesses de consumos divergentes. Por quê? Quando eu não tenho interesse num determinado produto, mas o meu cônjuge tem, eu sou levado a criticar. Vai comprar isso para quê? Para que vai gastar dinheiro com isso? O problema é que aquilo que está se comprando é do interesse dele, mas não é do meu. E aí começa a haver conflitos. Porque também quando eu compro alguma coisa, a minha esposa vai dizer: vai comprar isso? Para quê? Você já tem em casa. Estão entendendo, meus irmãos? Bem, diz essa frase: na riqueza e na pobreza, ou até que o dinheiro nos separe. Quando a gente casa, a gente faz lá os nossos votos de fidelidade e promete amar na riqueza e na pobreza. Mas em alguns momentos poderia-se dizer até que o dinheiro nos separe, porque o dinheiro tem sido motivo de muitas separações, de muitos divórcios. O grande maior problema de um casal é quando um ou ambos vão condicionar o seu bem-estar e a sua felicidade conjugal à sua conta bancária e a seus hábitos de consumo. Então, enquanto tem dinheiro na conta,
a felicidade está fluindo. Enquanto eu posso satisfazer os meus desejos e os meus hábitos de consumo, o casamento vai muito bem. Agora, quando o dinheiro acaba e quando eu não posso mais manter o nível de consumo, não posso mais usar o que eu usava antes, comprar o que eu comprava antes, o casamento começa a ficar abalado. Eu quero elencar para vocês os principais motivos envolvendo o dinheiro que resultam em discussões e brigas entre os cônjuges. Vamos lá. Quando a renda familiar está toda imobilizada nos gastos fixos e não sobra dinheiro para outras atividades para o casal. Quando isso acontece, cria tensão. Vamos interpretar. O dinheiro está imobilizado, ou seja, você não pode gastar aquele dinheiro porque ele está imobilizado e separado para gastos físicos, fixos. Água, luz, condomínio, alimentação, vestuário e uma série de outros gastos que você tem ao longo do mês. E que quando você não salda esse gasto, há uma penalização. Ou a água é cortada, a luz é cortada, a internet é cortada. Se você não tem alimento, você vai ficar com fome. Então, se todo o teu dinheiro está mobilizado nos gastos físicos, isso vai criar uma tensão entre o casal. Outro motivo é quando falta dinheiro para pagar as contas no final do mês. Essa é pior ainda, porque além de não ter sobrado dinheiro para outras atividades importantes do casal, como lazer, ir a um cinema, comer fora, passear, ir num parque, até mesmo pegar o carro, sair do município, ir para um hotel, se quando o dinheiro já não dá, mas pelo menos você consegue pagar as suas despesas, pior fica quando chega o final do mês, você não fez nada disso e não conseguiu pagar todas as contas do final do mês. Vai criar discussões e brigas. Quando o salário de um cônjuge é bem maior que o outro, também gera discussões, porque aquele que ganha mais se acha no direito de administrar não só o dinheiro dele, como também o dinheiro que a esposa ou que o esposo recebe. Olha, veja bem, eu ganho 5 mil, você ganha salário mínimo. Então, por que você quer comprar isso aí? Isso é muito caro. Se você estivesse sozinho e estivesse ganhando salário mínimo, você ia comprar isso? Você está comprando e está se fiando em mim, que ganho mais. E quando há esse tipo de relação egoística, onde aquele que ganha mais só quer comprar até supérfluos só para ele, mas que não admite que o outro que ganha menos possa também usufruir de bens mais caros, vai causar brigas e discussões. Quando existe também a necessidade de dividir as contas e as despesas. No início é tudo certo. Olha, eu pago condomínio, eu pago a luz, você paga a internet e você paga a prestação imobiliária ou aluguel. Eu pago as compras diárias, um sacolão, hortifruti. Você faz as compras do mês. No início faz aquela divisão, mas depois começa um ou os dois a romperem o combinado. E aí vai criar brigas e discussões. Quando um também dos cônjuges veio de uma família abastada e o outro não. Alguém que foi criado num berço de ouro, tinha tudo, do bom e do melhor. Casou com alguém que não tinha esta mesma condição. E aí, quando passam a se sustentar com os recursos próprios, se esses recursos próprios não forem abastados como o dos seus antepassados, do seu pai e da sua mãe, começa a gerar brigas e discussões. Mesmo porque
Às vezes até interferência familiar acaba fazendo com que essa briga seja iniciada. Tá vendo? Aqui você tinha tudo. Foi casar com ele ou foi casar com ela. Agora você gasta o dinheiro, ainda me pede dinheiro. E começa aquelas discussões que a gente conhece. E quando o perfil de cada cônjuge relativo à administração do dinheiro é diferente. Mas o que é isso? Que perfil é esse de administrar o dinheiro? Esse assunto nós vamos ver daqui a pouco. Mas vamos ver que ele é essencial para gerar discussões e brigas. Agora, quais são os erros que levam o casal ao desequilíbrio financeiro? Vamos lá? Primeiro, deixar-se seduzir pelo desejo de gastar imediatamente tudo que se recebe, sem se preocupar em poupar para o futuro. Vejam esta situação em que estamos vivendo. Quando é que nós imaginaríamos que passaríamos por uma situação tão diferente, onde precisamos ficar de quarentena, onde empresários e empreendedores começaram a ter prejuízos, onde muitas pessoas foram dispensadas do seu trabalho, no comércio, na indústria. Então, se a pessoa, durante todo esse tempo, gastou todo o dinheiro que recebeu e não se preocupou em fazer uma reserva, esta reserva agora talvez fosse útil para você poder esperar alguns dias antes de aceitar qualquer outro novo emprego. Ou poderia até, de acordo com essa reserva, mantê-los nesse período, seja de 3, de 6, até de 1 ano. Outro erro é manter a qualquer preço os hábitos de consumo e o padrão de vida elevado, mesmo quando os rendimentos diminuem. Ora, vamos lá. Se eu e minha esposa temos um rendimento mensal de R$5.000 e gastamos todos os meses R$4.500, quando sobra R$500. Acontece que houve, em função da crise, a perda do emprego. E agora, a minha renda mensal, junto com a da minha esposa, passou para R$3.000. Então, imagina. Antes eu tinha uma caixa d'água, onde eu colocava 5.000 litros de água. E durante os 30 dias, eu gastava 4.500 litros de água. Sobrava lá um pouquinho para uma emergência. Mas agora, a minha caixa d'água só cai 3.000 litros de água. Se eu continuar gastando R$4.500, é questão de tempo para eu estar totalmente endividado e com nome no Serasa. Por quê? Como é que eu posso gastar mais água do que a que entra na caixa d'água? Como é que eu posso manter o mesmo hábito de consumo, comprar as mesmas coisas, as mesmas quantidades, os mesmos tipos, se o que eu recebo não é suficiente para manter? É um erro. Esse erro vai levar ao desequilíbrio financeiro. Lembram? Escolhas erradas, sofrimentos à vista. Quando eu também não planejo os gastos, eu também posso me desequilibrar financeiramente. Se eu não tenho um orçamento, se eu não sei quanto que eu gasto por mês, e eu gasto compulsivamente, emocionalmente, me dá vontade, eu olho, olha que coisa linda, quanto é que custa? Compro. E vou comprando, e vou comprando. Quando eu vou ver, comprei mais do que a minha capacidade de pagamento. Por quê? Porque não planejei aquilo que ia gastar. Todo mundo já deve ter passado pela experiência de ir ao supermercado com uma lista e ir ao supermercado sem a lista. Quando você tem uma lista, você se disciplina, você olha para a lista e procura nos corredores até terminar aquela lista. É aquilo que você compra. Quando você não leva a lista, a tendência é
acabar esquecendo de itens imprescindíveis e se engambelar com alguma coisa que não estava previsto para você comprar e você acaba comprando. O que é isso? Descontrole. Não planejou os gastos. Não controlar também os gastos vai fazer o quê? Com que, conforme eu falei anteriormente, eu acabe gastando mais do que aquilo que eu tenho capacidade de pagar. E isso vai gerar uma crise, um desequilíbrio financeiro. E não se reorganizar em caso de dívidas crescentes. Quando eu detecto que, cartão de crédito está consumindo quase que o salário, não estou conseguindo nem fazer as compras do mês. Estou pagando a luz, estou pagando o condomínio, aluguel, cartão e não estou ficando com dinheiro nenhum antes do final do mês. E aí você começa a rolar dívidas no cartão de crédito, pega um dinheiro emprestado ali, aqui, só que as dívidas começam a crescer. Quando você não se reorganiza a tempo, estas dívidas crescentes vão crescer a tal ponto que se tornarão impagáveis. Agora, vamos fazer um exercício. Você que está me ouvindo, chame seu esposo, sente, se ele não estiver aí, a esposa, os filhos também, porque o que estamos falando aqui é algo que pode ajudar seus filhos jovens, que têm namorada, que amanhã ou depois vão ficar noivos, né? E precisam se organizar financeiramente. Então eu vou fazer algumas perguntas e você aí vai responder para mim. Eu não vou ouvir a sua resposta, mas você sabe muito bem o que você vai pensar. Imagina a situação. Casal não tem dinheiro. Acabou o dinheiro. Dia 20, acabou o dinheiro. Ainda tem mais 10 dias. Eu já tenho dívidas para o mês seguinte, que são muito altas. O que eu faço? Quando vem casais de amigos e nos chamamos para um passeio. Ô Eduardo, sei que você gosta de passear. Nós vamos fazer um passeio lá em Teresópolis. Vamos lá tirar umas fotos lá naquela montanha lá, chamada Dedo de Deus. Vamos lá, depois a gente almoça lá naquele restaurante italiano, é Vero. Toma um sorvete lá na Doce Infância. Vamos lá com a gente. E aí, qual é a minha situação? Não tem dinheiro. E tem dívidas para o mês seguinte. O que eu faço? Digo sim ou digo não? Vou explicar. Aí vem a esposa e fala assim, não. Ou então até o marido fala para a esposa, vamos, o que vão pensar? Sabe que a gente gosta de passear? Agora a gente não vai? Não, vamos lá, poxa, que isso? Vamos sim, não, vamos sim. Vamos, né? A gente paga no cartão. Depois lá no mês seguinte, de repente, cai mais um dinheiro na conta e tal. É assim que faz? É assim para ir ao restaurante, para viajar? Aceita ou diz não? Em datas especiais, você que antes da crise sempre foi aquele marido romântico e você sabia que a sua esposa gosta de joias, então você ia lá numa joalheria, comprava um anel solitário para comemorar o Dia dos Namorados, um brinco de ouro, um cordão, um presente caro. Você sempre gostou de presentear com presentes finos. Sua esposa merece. Só que você tinha dinheiro, mas agora você não tem dinheiro e ainda tem dívidas. O que você faz? Não importa. Minha esposa merece. Vou comprar, não vou baixar o nível. Comprar uma rosa para ela? Nem pensar. Uma caixa de bombom? Não. Eu vou comprar um presente caro como sempre comprei. Qual seria a melhor decisão? Interessante. Quando aquela roupa, aquela bolsa, aquele tênis, aquele sapato de marca, os irmãos sabem, né? Tem produtos médios, preços menores, médios,
e muito caro, né? Bolsa, Louis Vuitton, um tênis, último modelo, uma roupa cara, assinada por um estilista, um sapato todo de couro, couro de jacaré. Você gosta. Você comprava isso frequentemente, só que agora você não tem dinheiro e tem dívidas. E aí? Está na liquidação. Está pela metade do preço. Você compra porque é uma oportunidade ou você diz não? Porque você não tem dinheiro. Se aquele sapato de couro custava R$3.000 e está por R$1.500, você não tem R$1.500. Se o tênis está 800 e está por 300, você não tem e ainda está pagando dívidas e sem dinheiro. É uma oportunidade? Por exemplo, às vezes até o casal, é um casal que estava querendo trocar de carro. Ah, olha só, vou fazer o seguinte, todo mês eu vou separar R$2.000, 2.000 como se fosse uma prestação. Vou separar R$2.000 que eu quero trocar de carro. Quero comprar um carro zero. Nosso carro já está com 3 anos, então em 24 meses eu vou ter 48.000. E aí, mais um pouco, 50, eu compro um carro zero. Muito bem. Mas aí veio a crise, veio o desemprego, veio as entradas do teu orçamento diminuíram, teu negócio, as pessoas não estão só lá no delivery, não estão indo no teu restaurante, não estão indo na tua loja comprar roupa, estão comprando pela internet, não estão comprando teu produto, a tua entrada diminuiu, você tem lá uma reserva, o que você faz? Não, peraí, olha só, chegou o momento de eu comprar o carro zero. Eu vou comprar o carro zero. Vou pegar, quanto é que tem aí? Ah, tem 50.000, olha só, tem 50.000. Eu não tenho mais o dinheiro para as minhas despesas normais. Ou tem, mas elas estão sendo muito comedidas, estão sendo muito controladas, esses gastos. E eu tenho guardado lá R$50.000. Eu falei que ia trocar de carro. Aí eu vou lá e compro um carro e gasto de 50.000. Talvez alguém diria, mas olha só, esse carro vai ser seu patrimônio, meu patrimônio. Querido, não seria melhor, já que você precisa de um carro e o teu carro não está muito bom, você usar só a metade, comprar um carro usado, mais novo e melhor que o seu, mas não zero. E aí, você guarda lá 25.000 para você passar por essa situação, por esse momento. Olha, se não temos dinheiro e temos dívida, pergunta-se, continuamos gastando conforme os nossos hábitos de consumo ou reduzimos essas compras até eliminarmos as despesas desnecessárias? Porque há despesas que não há como você eliminar. Você tem que morar, você tem que ter luz, você tem que ter água, tem comida. E antes, você ia 3 vezes por semana a um ótimo restaurante, gastava R$500 em cada restaurante. Você ia às compras todo final de semana, enchia a bolsa. Vai manter esse hábito de consumo, mesmo sem dinheiro e com dívidas? Mas também é uma outra solução que há que se pensar direito. Eu não tenho dinheiro e tenho dívidas, vou obter um empréstimo com a gerente do banco para pagar as dívidas. Ótimo, ótimo. Desde que a prestação desse empréstimo não seja uma dívida insuportável como a que você já tem. Você tem que negociar prazo e um valor bem menor para que você possa sair dessa situação em que você está sem dinheiro e sem dívidas. É uma solução.
Não é a melhor, mas é melhor do que você se endividar nos juros do cartão de crédito e nos juros do cheque especial. Procure uma taxa mais baixa, um prazo maior, de tal maneira que você possa arcar nesse momento difícil, onde houve uma queda na sua renda, onde você não tem dinheiro sobrando e você tem dívidas. Você cessa as dívidas, paga as dívidas e fica só com uma dívida, que tem que ser bem menor, porque você agora pode adequá-la ao seu orçamento. O que não pode é você chegar lá e você tem 30 mil de dívidas e o gerente olha para você e fala assim: seu Eduardo, que prazer em receber, quanto tempo que eu não vejo. Nós estamos com uma promoção aqui de juros mais baixos. Por que levar 30? Leva 50. Os irmãos acham que essa é uma boa atitude? Eu preciso de 30 para resolver meu problema. Por que eu vou me endividar com 50? Por que eu vou aumentar o prazo dessa dívida com o banco? Por que eu vou aumentar a prestação? O que eu vou fazer com esse dinheiro sobrando? Se eu aplicar, a aplicação não rende o que eu estou pagando ao banco. Vou acabar fazendo o quê? Gastando. Quando eu for ver, estou com uma dívida maior do que antes, quando eu ainda não tinha pego o empréstimo no banco. Essa historinha já contei na União de Casais. Como estamos aí numa rede online, pode ser que você ainda não tenha ouvido, porque esta é uma historinha mesmo, mas que nos faz refletir e faz com que nós façamos uma análise de quando nós estamos sem dinheiro e endividados em relação ao que aconteceu com esse lindo passarinho. Esse pássaro estava num bando migrando de uma região para outra por conta do inverno que ia chegar. Só que ele se descontrolou, se perdeu, não prestou atenção na direção certa e escolheu um caminho errado. E se separou do bando. E a direção que ele escolheu foi a pior direção que ele poderia ter escolhido. Foi a direção para encontrar o frio excessivo, a nevasca, neve. E lá foi ele. E tentando encontrar o caminho, quanto mais ele tentava encontrar o caminho, mais ele ficava perdido. E quando começou a nevar, ele começou a ficar muito encharcado com a água proveniente dos flocos que vêm e que se transformam em água. E o frio também era muito forte e fez com que ele fosse perdendo as forças. E ele, sobrevoando ali uma região que ele ainda não tinha nem identificado, que era uma grande fazenda, foi perdendo altura. Foi perdendo altura até que ele caiu. Quando ele caiu, no solo gelado, o frio tomou conta dele. Ele já não conseguia mais se mexer. A hipotermia ia acabar por matá-lo. E ele ali ficou, esperando a morte. Eis que, sem perceber, uma das vacas que estavam pastando ali naquela fazenda resolveu defecar e cobriu todo aquele pássaro que já estava quase morrendo, congelado, com frio, e caiu aquele estrume, conhecido como bosta. Né? Se o irmão for lá no dicionário, né? Não estou falando nenhuma palavra chula, né? O irmão vai ver, bosta é esterco de animais ruminantes, cavalo, cabrito, cabra, boi, vaca. E quando esse estrume caiu aqui sobre ele, cobriu o pássaro todinho. E ele de repente viu aquela escuridão e pensou, morri.
Só que aquele estrume, quando saiu lá do interior da vaca, ele veio quentinho do organismo da vaca e cobrindo todo ele ficou como se fosse uma manta térmica. E ele foi se aquecendo, foi se mexendo, começou a revigorar, abriu até os olhos, apesar da escuridão. Não sabia onde estava nem o que havia acontecido, mas sabia de uma coisa: estava vivo e estava quentinho. É claro, ele poderia ter ficado ali esperando, porque quando aquilo secasse, ele ainda continuaria com uma cobertura que o protegeria da neve. Mas o pássaro resolveu colocar a cabecinha para fora, no meio daquele monte de estrume. E ele viu que o tempo tinha até melhorado. E ele ficou tão feliz que não tinha morrido. E o que ele fez? Começou a cantar. Canto feio esse passarinho, não é? Mas foi o que ele fez. Começou a cantar. Cantando. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Acontece que naquela fazenda tinha um gato. Toda fazenda tem um gatinho. Lembra lá do desenho do Piu Piu? Eu acho que eu vi um gatinho. E aí tá lá ele, no meio daquele monte de estrume, no meio da bosta da vaca, cantando. Chamou a atenção do gato. O que aconteceu? O gato foi até lá, tirou ele com o maior cuidado do meio daquele estrume. Os irmãos sabem como é que o gato se limpa, né? E limpou ele como se estivesse tomando banho. Lambeu ele todinho. Tirou toda a sujeira, deixou ele limpinho. Depois que acabou de limpar, só saíram as penas da boca. O gato comeu o pássaro. Olha, Eduardo, mas o que é que isso tem a ver com dinheiro, com dívidas? Vamos ver. Quais são as 3 lições preciosas dessa história? Nós podemos tirar 3 lições para as nossas vidas. A primeira é: nem todos que jogam bosta ou estrume em você são seus inimigos. A vaca não era inimiga dele. E jogou nada mais, nada menos que bosta em cima dele. Encheu. Ele ficou no meio, literalmente, da bosta. A segunda lição é: nem todos que tiram você da bosta são seus amigos. O gato não estava nem um pouco interessado em fazer amizade com aquele pássaro. Tirou ele da bosta. Para quê? Para matá-lo. Para comer. E a terceira e a mais importante lição que nós tiramos dessa pequena história é: quem está atolado na bosta não se mexe, fica quieto e, principalmente, não canta. Mas, Eduardo, ainda não consegui entender. Não, é fácil. Quem está sem dinheiro e atolado nas dívidas, fica quieto e não gasta, não canta, não tem dinheiro, não gasta, não sai cantando, senão o gato vem. Quero falar ainda sobre atitudes infrutíferas do casal durante a crise financeira. Está lá o marido, a esposa, deparando lá com as contas quase que impagáveis. E aí começam a tomar atitudes. Mas algumas atitudes não vão surtir efeitos.
Primeiro, se eu não identificar as causas da crise financeira e cultivar brigas diárias sobre o assunto, procurando culpados, vai adiantar? Acabou o dinheiro. O cartão de crédito estourou. O banco está ligando para você. Seu nome está no Serasa. Descobrir agora quem é o culpado? Não. Vamos resolver o problema. Não adianta ficar brigando. Nada disso. Antes de brigar, identifique as causas. Faça um retrospecto. Como é que você chegou nessa situação? Se foi excesso do uso do cartão, se você não percebeu que estava ganhando menos e passou a gastar a mesma coisa que quando ganhava mais. São várias. Você precisa achar a causa para você poder corrigir. Enquanto você não acha a causa, você não consegue corrigir e estancar o problema. Tentar reverter a crise sem um planejamento adequado. Meu irmão, se o dinheiro acabou e as dívidas estão lá, cada dia mais crescendo, você agora tem que se planejar. Você tem que fazer um planejamento como é que você vai sair dessa situação. Se você vai ao banco realmente pegar um empréstimo, vai analisar o que você vai pagar para o banco, se você consegue pagar para você acabar com essas dívidas, estabelecer uma meta para você poder ver quando que você vai conseguir sair daquela situação. Até lá, não gastar, não cantar. Tentar cobrir o rombo com pequenos ajustes ineficazes. Ah, já sei. Vou cortar a internet. Quanto que é a internet? R$80? R$70? Quanto você está gastando no cartão? 5 mil? Caramba! Não tem dinheiro para pagar os 5 mil? Mês que vem vai ser 5 mil mais os juros? E ainda tem que arranjar dinheiro para pagar as contas? Cortar a internet? Não vai resolver. É parte do problema nesse momento. Você vai até cortá-la, mas você vai ter que cortar muito mais, porque senão pequenos ajustes vão ser ineficazes. Não conversar sobre o que e como fazer. Não adianta brincar. Tem que ver o que você vai fazer. Quando você descobrir o que você tem que fazer, agora você tem que chegar à conclusão como você vai fazer o que você tem que fazer. Parece a mesma coisa, mas não é. Às vezes a gente sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. Meus irmãos, vamos chegar agora lá quando anteriormente falamos sobre o perfil de administração do dinheiro. Para que o casal possa chegar à conclusão do que aconteceu, como aconteceu, o que precisa fazer, tem que conversar sobre dinheiro e sobre as finanças. Não tem jeito. É preciso primeiro conhecer a si próprio e ao cônjuge. Eu tenho que fazer uma autoanálise. Qual foi minha participação nesse grande problema que estou vivendo agora? De estar sem dinheiro e com grandes dívidas. E a minha esposa? Ou o meu esposo, no caso a mulher perguntando. Marido e mulher precisam se conhecer. Qual o seu perfil? Você que está me ouvindo, você sabe qual é o seu perfil de administração do dinheiro e das finanças? Não sabe? Vou ajudar vocês. São apenas 3. O primeiro perfil são aqueles chamados poupadores. O segundo perfil é aqueles chamados desligados. E o terceiro e último perfil são os gastadores. Viu? 3 perfis. Conversando com a esposa conversando com o marido, tem que identificar quem é quem nesta engrenagem. E pode haver várias possibilidades. Primeiro nós vamos explicar o que é um poupador, o que é um desligado e o que é um gastador. Quem é o poupador? Poupador é uma pessoa cujo perfil é saber a importância de economizar para alcançar metas estabelecidas, seja um fundo reserva, seja comprar um carro, seja comprar uma casa,
seja até pagar as dívidas. Sem o estresse que as dívidas proporcionam. Porque quando elas chegam, a tensão é inevitável. E o estresse vai acontecer. Você não consegue dormir pensando nas pessoas ligando no teu telefone, no teu celular, pessoas batendo na tua porta. Se você está devendo aí um carro, parou de pagar as prestações, busque a apreensão, já pensou? Você está em casa, chega lá uma equipe com um caminhão guincho lá e todo mundo olhando, levando teu carro guinchado. Uma coisa desagradável e constrangedora. É por isso que o poupador, ele pensa em todas essas consequências e o que ele faz? Ele economiza. Ele não se importa em restringir gastos e economizar quando o objetivo é poupar. Se ele puder cortar alguma coisa, ele corta. Para quê? Para poupar. E aí, por causa disso, é frequentemente criticado como o controlado. Isso na melhor das hipóteses, porque é chamado de pão duro, sovina, avaro e outras coisas. Agora o desligado. Vê se você se enquadra no perfil desligado, porque ele é uma boa fatia daqueles que integram os casamentos. Ele não está ligado em poupar se ele puder gastar. Se sobrar, ele guardará um pouquinho. Mas essa não é a meta dele. Se ele puder, está sobrando dinheiro, já chegou o outro mês, virou o pagamento, recebi, sobrou um dinheirinho, vou aproveitar para comprar mais alguma coisa. Ele é desligado até certo ponto. Ele não sabe quanto gasta mensalmente. Você sabe? Quanto que você gasta? Faz aí um retrospecto. Da hora que você recebe salário até a hora de receber o outro salário. Quanto é que você gasta mensalmente? Esse gasto ele é controlado, ele é estável, ele é oscilante. Você sabe? Quanto menos a gente sabe, maior a possibilidade de gastar mais do que devia. Ele gasta os lucros dos investimentos. Se ele sabe que tem lá um investimento qualquer, quando chega em 6 meses, ele verifica lá, opa, caramba, rendeu aqui R$200. Vou aproveitar para comprar alguma coisa com esses R$200. Ou seja, os 6 meses que aquele capital ficou lá, vão embora. Continua o mesmo capital. Isso se não mexer um pouquinho no capital, porque às vezes o que quer comprar não é 200, é 250. Mas daqui a pouco vai render um pouco mais. E se não tem dinheiro na conta, ele parcela a compra no cartão, boleto e carnê tranquilamente. Quantas vezes? Faz em quantas vezes? 12. 6 vezes só? Não faz em 8? 3 vezes? Puxa vida, contei que era 6 vezes. Porque veja bem, se você faz uma compra de R$1.200 em 12 vezes, a prestação não é cara, né? R$100. Então todo mês o cartão de crédito vai lá e apresenta para você, ó, tem que pagar aqui R$100, porque foram, teoricamente, 12 parcelas fixas sem juros de R$100. Então você agora, além de todos os gastos que você tem fixos, você agora tem que contar que tem que pagar R$100. O problema é que você compra mais com o cartão, porque o limite está lá. Aquela pessoa ligou para você e falou, seu Eduardo, que prazer em falar contigo, o senhor tem um bom relacionamento com o banco, estão aumentando o seu limite de 5 mil para 10 mil, de 10 mil para 20 mil, e você fica todo feliz. Você ganha 5, mas tem um cartão de crédito com poder de compra de 20 mil. Eu não sei para quê. Se roubarem, se clonarem, vão gastar os 20 mil. Se o banco concordar contigo, que foi alguém, um terceiro, tá bom. Se não, já pensou nisso? Mas aí você vai fazendo compra. Mas tanto, aí vem aquele 100, vira 200, vira 300, vira 500, até a hora que você pega o extrato do cartão e fala, tem algum erro aqui, não é possível. Eu não comprei isso tudo, não. Né? Eu não sei nem quanto eu gasto mensalmente, mas quando vem ali o valor, ele vem no cartão lá R$1.000, você tem alguma coisa errada. Era 100. Só que você fez tantos parcelamentos, esses parcelamentos vão se acumulando. Quando você vai ver,
R$ 1.000 já ficou acima daquilo que você poderia pagar. Agora o gastador. O gastador, ir às compras o deixa muito feliz. É aquela pessoa que falou em comprar. Aliás, eu queria desafiar vocês a nessa semana, marido e mulher, sem distinção, sem discriminação, tá? Fazer um trato. Ficar até domingo sem falar a palavra comprar. Chegar segunda-feira, quem compra? Oh, perdeu. Não pode. Não fala a palavra comprar. E não compra. Combinado? Só uma semana. Nesses próximos 7 dias, quanto tempo ficaremos sem pronunciar a palavra comprar? Falando em comprar, o gastador compra várias peças de um mesmo item. Principalmente se estiver na promoção. Se estiver na promoção. Olha só, essa blusinha está na promoção. Vou levar 10. 10 blusas. A semana tem 7 dias, né? Então ela tem agora blusas por 7 dias e mais a reserva. Esse relógio está na promoção. Desse preço eu levo até 2. Mas eu só tenho um pulso de esquisito alguém usar 2 relógios. Até quem usa, mas é estranho. Ainda não virou moda não, tá? Mas eu tenho 2 relógios. Não, é porque aí um dia eu vou com um, vai com o outro. Poxa, interessante. Isso vai se evoluindo. Seu lema, o lema lá do gastador é: o importante é viver bem hoje. Lembra lá quando eu perguntei? Você não tem dinheiro, tem dívida. Aí vem um casal, vamos jantar fora? O importante é viver hoje. Vamos. Aí vai lá, mete um outro cartão lá, porque já arranjou um outro cartão. Essa é a importância. Viver bem hoje. Amanhã, como diz aí o mundo, a Deus pertence. Destaca-se pelo uso de grifes e status. Porque o gastador, ele conhece. Ele não compra qualquer mercadoria. Se ele vai comprar um tênis, ele vai olhar se é Nike, se é Adidas. Se ele vai comprar uma camisa, ele quer uma camisa Tommy, uma camisa Lacoste, do Jacarezinho, ele gosta. Só que esses produtos custam o dobro, o triplo de um outro que faz o mesmo papel, mas que não tem uma marca, não tem uma grife, porque aquilo ali é um status. A pessoa quando olha, rapaz, aquele jacaré ali, esse jacaré, ele é mole não. Para chegar perto dele, se bobear, ele te abraça. E o gastador não se importa em encarar financiamentos. E estou falando de financiamentos pesados, como trocar de carro. O carro está bom, o carro está andando. Não está com dinheiro sobrando. Vai lá na agência, deixa o carro por qualquer preço, aí pega um carnê de 60 rodas. Depois, quais são os cenários possíveis entre os cônjuges com perfis diferentes? Então vamos lá. Mostrei 3 perfis. Pode ser que um casal sejam 2 poupadores. Esse aí não vou nem abordar, porque eu estou falando de crise financeira. Se o marido é um poupador e a esposa é um poupador, não vai passar nunca pelo que eu estou falando aqui para vocês até agora. Mas, se um dos cônjuges é poupador e o outro é gastador, vai acontecer o quê? Brigas. Por quê? O poupador vai precisar de bons argumentos para convencer o gastador a se conter nas compras. Mas o gastador, quando compra, ele fica feliz, lembra? E ele vai ficar infeliz. Isso vai gerar estresse, vai gerar briga. E guardar o dinheiro a fim de conseguirem alcançar uma meta comum aos dois. Então é muita lábia para convencer o gastador de não gastar, de poupar.
Quando o poupador é casado com um desligado, vai gerar frustração no desligado. Por quê? Não vai haver grandes discussões. O desligado vai concordar. Só que depois ele vai ficar frustrado. Poxa, o que adianta ter dinheiro? Estou guardando dinheiro e eu não consigo comprar aquilo que eu quero, que eu gosto. Só que como ele é um desligado, ele até não compra demais. Mas ele vai ficar depois um pouco frustrado. E o gastador, quando é casado com um desligado, aí esta fórmula é complicada. Por quê? Com certeza vai acontecer uma crise. O desligado não sabe nem quanto gasta. Não é muito de poupar. Compra com cartão, porque ele é desligado. O gastador é aquilo que a gente viu. Não compra uma peça só. Gosta de grifes. Aí o que acontece? No início, é tudo mil maravilhas. Não tem discussão, não tem conflito. Mas, quando a crise financeira surgir, e aí precisarem conter os gastos e disciplinarem-se para poupar, talvez seja um pouco tarde. Quero apresentar ainda algumas ações para a recuperação financeira. Os irmãos perceberam que até agora eu estou falando de economia, de finanças. Estou trazendo a vocês conhecimentos, estratégias, atitudes, ações que não estão referenciadas na palavra de Deus. E os irmãos sabem que eu gosto de usar a Bíblia, porque é ali que é o manual. Eu vou chegar lá. Deixa eu só falar mais um pouquinho, porque essas ações, os irmãos vão ver depois, que a Bíblia já falava tudo isso para a gente. Mas a gente às vezes lê a Bíblia, tipo o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí quando começa a faltar dinheiro, você fica assim, tem alguma coisa errada aí. Como é que pode? O Senhor é meu pastor, eu creio nele, ele é meu pastor. Como é que está faltando? Porque não leu as outras partes da Bíblia que falam sobre dinheiro. Mas vamos voltar aqui. Ações para a recuperação financeira. Primeiro, tem que ser elaborado. Marido e mulher, não adianta o marido sozinho. Se a esposa não estiver junto com ele, não vai dar certo. Se o marido não estiver junto com a esposa, também não vai dar certo. É preciso que os dois elaborem um plano para saírem da crise. Não tem como permanecer mais na crise do sem dinheiro e das dívidas. Primeiro passo, renegociar as dívidas. Dívidas de cartão, dívidas de cheque especial, dívidas outras como telefonia, internet e outras associadas que foram feitas compras, é possível renegociar. Por quê? Conforme vai passando o tempo, os juros que estão sendo colocados ali são exorbitantes. Na maioria das vezes, as pessoas não pagam. Ficam sujas no Serasa, no SPC, esperando que depois de 5 anos aquelas dívidas prescrevam. E o prejuízo é certo. Se você chegar lá e for negociar, o negociador sabe que talvez em 5 mil de dívidas, você tinha que pagar, a bem da verdade, 2 mil. E se chegar a essa conclusão, ele ainda parcela esses 2 mil porque ele quer receber esse dinheiro. Então a primeira coisa que você tem que fazer é renegociar suas dívidas. De preferência aquelas que crescem mais rápido, do cartão de crédito, cheque especial. Essa é uma bola de neve. Mesmo que você tenha que recorrer a um banco, mas pegando dinheiro para pagar a dívida e não para comprar mais. Proponha um prazo para eliminá-las. Você e tua esposa, e agora? Vamos começar a economizar. Se a gente conseguir pagar 2 prestações no mês, a gente paga, porque é menos tempo nessa crise. Concentra todos os esforços e rapidez para tentar se livrar dessa crise. Estabeleça uma meta. Uma meta clara. Não, acho que daqui não acha nada. Tem que ser clara.
A gente tem que visualizar o fim. E essa meta tem que ser atingível. Não adianta estabelecer uma meta que você não vai atingir nunca, porque se aí você vai voltar para a crise. Segundo, fizeram o plano? Acompanhe. Coloque ele em prática e acompanhe para ver se está dando certo. Vai fazendo os ajustes. Ó, esse mês aqui acabou faltando de novo. O que aconteceu? Então vamos diminuir aqui. Vamos parar de aquilo ali. Vamos cancelar aquele serviço ali. Por quê? Você precisa acompanhar as suas metas. Então, controle os gastos com rigor. Com rigor mesmo. Saiba exatamente para onde vai a sua renda. Quando perguntarem agora para você, você sabe que você gastou no mês? Sei, gastei isso, isso, isso e isso. Você sabe para onde foi teu dinheiro. Você agora deixou de ser desligado. Gaste o essencial e com qualidade. Qualidade que eu digo, não é ninguém passar fome, não é ninguém se vestir de trapo, mas é consumir, gastar com aquilo que é essencial, com aquilo que realmente vai te fazer falta, com alimento, a luz, a água para tomar um banho. Não desperdice e gaste sempre o mínimo necessário. Comece agora a poupar regularmente. Começou a sobrar um dinheirinho? Não gasta não. Não vai para o restaurante, não vai para o cinema, não vai passear. Você está ainda no meio do processo. Faz um fundo reserva. Discipline-se. A disciplina é a chave. É você não sair do caminho que você traçou. Aprenda a poupar. Corrija seus hábitos de consumo e invistam com inteligência. Identifique o seu perfil e faça as adequações. Depois que você chegou à conclusão, se você é um gastador, se você é um desligado, o que você tem que fazer? Abandone esses perfis. Deixe de ser um gastador. Senão você vai para a crise de novo. Não adianta ser um desligado também. Abandone esses perfis. Invista em tranquilidade no futuro. Quando começar a sobrar dinheiro, comece a investir no futuro. Alguém já parou aí para pensar na aposentadoria? A reforma da Previdência se tornou a aposentadoria mais difícil, né? Talvez você nem saiba qual é o teto máximo que você pode atingir. Eu te garanto que talvez não seja o que você esteja pensando, não. Não, mas eu contribuo com o máximo. Mas tem uma média lá de 120, 180, sei lá, 240 contribuições, que isso aí dá para anos. E aí a média vai caindo, mesmo que você contribua para 10 salários mínimos, no final você no máximo vai receber 5 mil reais. E hoje, se o seu salário for mais que 5 mil reais, vai fazer falta. Então invista numa previdência privada. Coloque lá um dinheiro para somar junto com a tua previdência social do governo, para você não sentir o baque quando aposentar. Sobrou dinheiro, está em condição, recebeu uma herança, uma coisa que não adianta dizer que mercado que está em baixa, imóvel não desvaloriza. Se você puder ter um imóvel, é uma garantia para você vender no momento que você precisa, para o futuro dos seus filhos. Aqueles que têm filhos que ainda vão fazer faculdade, invista para que você possa, se eles não passarem por uma faculdade pública, e mesmo que passe, tem um custo. Estude as melhores alternativas de investimento. Hoje existe aí um leque de oportunidades de investimento. A poupança hoje praticamente não dá nada. Mas para quem tem pouco e para quem tem previsão de gastar ou que está fazendo uma pequena poupança para comprar algo daqui a um ano, vale a pena. Não paga imposto para o governo, porque a maioria das outras você vai pagar impostos. Títulos do Tesouro, renda fixa, ações. Ações é um problema porque se você não acompanha as ações, compra na baixa ou compra na alta, ela cai e você perde dinheiro. E por último, administre seu dinheiro seguindo as orientações contidas na palavra de Deus. Mas espera aí, não.
tudo que você falou aí foi proveitoso. Poxa, eu gostei, vou colocar em prática muitas coisas aí. Meu irmão, tudo que eu falei, aqui na palavra de Deus. Nós vamos ver agora. Você vai comprovar. Então, quando a gente estuda mesmo a palavra, porque quando a gente lê a palavra, Deus fala conosco. E Ele já sabia de tudo que nós precisaríamos até os dias de hoje e até o nosso futuro. Está tudo escrito ali. É só a gente ler, entender. A Bíblia vai ajudar vocês a administrarem bem o seu dinheiro. Vamos ver? Primeiro conselho que a Bíblia dá: controle as suas emoções. Vocês lembram lá do gastador? Lembram, né? Quando ele compra, ele fica o quê? Feliz. Muito bem, lembrou. Por isso, a Bíblia fala que a gente tem que controlar a emoção, porque felicidade é uma emoção. Olha só. Essa figura aqui mostra a mesma pessoa expressando na sua fisionomia emoções diferentes. Aquele ali, ele está assim, acho que isso vai ser muito bom. Esse aqui está numa felicidade enorme, uma euforia. Esse nem tanto. Esse parece que a situação está meio complicada. Esse aqui está duvidando. Aquele ali se espantou. Esse aqui está sereno. Aquele ali ficou zangado. E esse aqui está surpreso. Sabia que todo dia a gente levanta com uma emoção diferente? Tem aquele dia que você levanta e que você está assim, alegre. Esses dias assim, é muito bom a gente sorrir, né? Mas a gente está bem disposto. E se a gente vai a um shopping, é um problema, porque a gente está tão feliz, tão alegre, e a gente, o próprio semblante não tem nada a dizer não, é sim, sim. Então você compra mais facilmente, você não se preocupa. Quando você está assim, meio zangado, você não quer nem sair de casa, né? Mas isso aqui é só uma brincadeira para você ver que você precisa controlar as suas emoções, porque a Bíblia fala. A boa administração do dinheiro, ela depende de quê? De atitude. Atitude de poupar. Atitude de deixar de ser um gastador. Atitude de deixar de ser um desligado. Só que as nossas atitudes se relacionam com as nossas emoções. Porque, de acordo com como nós estamos emocionalmente, as nossas atitudes acompanham as nossas emoções. Por isso, administrar o dinheiro envolve a atitude de controlar as suas emoções. Nossa, que carro lindo! Olha a emoção tomando. Já estou me vendo sentado num banco banco de couro. Nunca tive um carro com banco de couro. Olha esse painel, olha essa multimídia. E o vendedor está ali. Não, você aperta, que você atende o telefone, que você fala no exterior, você fala no computador, que o Waze entra ali, você está emocionado, né? Você já sabe o preço do carro, você sabe que aquele preço está incompatível. Aquela prestação, você vai consumir mais de 50% do seu orçamento. Não vai poder acontecer nada. E outra coisa, é uma prestação por 60 meses, por 5 anos. Durante 5 anos eu vou estar bem, eu vou estar no mesmo emprego, eu vou estar ganhando a mesma coisa, mas aí a sua emoção, né? E aí alguém pode chamar até de otimismo. Não, com certeza, eu vou, né? Outros falam de fé. Não sei, só fé, tem a fé. Lembra lá da fé, mas não lembra da prudência, que o próprio Deus que falou sobre a fé, falou sobre a prudência. Não é assim? E a gente, quando vai ver, está assinando. Sai feliz. Não administrou a sua emoção e tomou a atitude de comprar o carro. E depois, essa emoção pode virar tristeza, raiva, depressão, tantas outras coisas.
Por isso, a palavra de Deus diz. Provérbios 4, versículo 23. Vou usar nessa palestra 90% dos versículos retirados da versão da Bíblia Viva, que é um linguajar bem claro, bem acessível, para que todos possamos entender. Então vamos lá. Acima de tudo, está em vermelho, não está? É abaixo, é mais ou menos, ou é em primeiro lugar? Em primeiro lugar. Acima de tudo, meu filho, tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Você pode comprar um imóvel em 360 prestações. Já viu quantos anos? Isso pode afetar toda a sua vida. Segundo conselho que a Bíblia dá para a administração do dinheiro. Não ame o dinheiro. Amar, nós já falamos sobre o amor. Não tem nada a ver com dinheiro. Amar é um sentido que vem de Deus. E o próprio Deus não se relaciona com o dinheiro. Mas quando você prioriza, quando você ama o dinheiro, você só pensa nele. A pessoa que ama o dinheiro nunca tem o suficiente. Ela ganha, compra, ganha. Nunca tem o suficiente. É a velha tolice de pensar que o dinheiro traz felicidade. Lembra lá do gastador? Quando ele está com o dinheiro na mão, ele está comprando, ele está feliz. Tolice. Não ame o dinheiro. Afaste-se do amor ao dinheiro, no livro de Hebreus, capítulo 13, 5. Sintam-se satisfeitos com o que vocês têm. Ah, isso é tão difícil, né? A gente sempre quer algo. A gente mora numa casa de 1 quarto, que é uma casa de 2 quartos. Mora numa casa de 2 quartos, que é uma de 3 quartos com quintal. Mora numa de 3 quartos com quintal, que é uma com 3 quartos, quintal e piscina. Tem um carro 1.0, que é um carro 1.6. Tem um carro com ar-condicionado manual, que é um ar-condicionado digital. A gente nunca está satisfeito com o que tem, mas olha o que a Bíblia está falando. Afaste-se do amor ao dinheiro e sintam-se satisfeitos com o que vocês têm. Sabe por quê? Porque Deus disse, eu nunca abandonarei você e nem o desampararei. Uma promessa dessa de Deus. Para que amar o dinheiro? Para que pensar que a felicidade está no dinheiro? É um equívoco. Em terceiro, não confie no dinheiro. Lembra lá daquela parábola de Jesus? O camarada era rico, ele já era rico. E ele investiu lá nas plantações. E as colheitas duplicaram, triplicaram. E ele começou a falar, olha, agora eu vou aumentar os meus celeiros que eu vou guardar. E quando ele fez tudo aquilo, ele falou assim, poxa, fica alegre aí, rapaz, fica satisfeito. Você está bem, você não vai precisar de nada, você está rico. E aí a própria palavra de Deus disse que Deus falou assim, ô insensato, hoje te pedirão a tua vida. E o que tens preparado, para quem será? Lembrar? Não confie no dinheiro, que logo acabará. Mas seu orgulho e a sua confiança devem estar no Deus vivente, que sempre nos dá abundantemente tudo quanto necessitamos para nossa satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Isso é muito antigo. Talvez você que esteja me ouvindo não conheça esse corinho, mas é um corinho maravilhoso. E está falando isso daqui. Nossa satisfação está no Deus vivente. Aquele que nos deu seu Filho, aquele que nos tirou da morte, aquele que nos deu a vida eterna. Não confiem no dinheiro, confiem em Deus.
Porque se você confiar no seu dinheiro, sua vida será um fracasso. Você já viu alguém morrer e levar alguma coisa? Como diz aí um e outro, paixão não tem gaveta, vai ficar para os outros. Sua vida será um fracasso se você manter no dinheiro toda a sua confiança. Por isso confie em Deus e a sua vida será bela e vibrante como uma árvore a crescer. Olha, texto de Provérbios 11:28. O anterior, 1 Timóteo 6:17. Estou falando dos versículos para que, caso vocês não estejam enxergando por conta da situação em que nós estamos produzindo essa palestra, você possa depois anotar. Quarto, olha o que a Bíblia fala. Planeje e elabore um orçamento. Que isso? A Bíblia fala sobre isso? Fala. Sabe quem falou? Foi Salomão, não. Foi Jesus. Vamos ler o texto e interpretá-lo? Lucas 14:28-30. Disse Jesus: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Eu vou parar aqui. Eu sei que às vezes são poucos aqueles que são noivos ou namorados em vias de se noivar e que assistem às nossas palestras. É uma pena. É a melhor hora de vocês aprenderem para que quando vocês assinarem na certidão de casamento, vocês possam acertar mais. Mas, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou mudar um pouco, não estou distorcendo a palavra de Deus não, tá? Qual de vocês que quiser casar, primeiro não se assenta e calcula se você vai receber o suficiente para manter o seu casamento, para ver se tem dinheiro suficiente? É assim que a gente traduz o estudo para a nossa vida. Já viu quantos casais aí que estão casando hoje? O pai e a mãe, um dá a casa, o sogro dá um carro, dá uns móveis, entra numa casa quase que imobiliada, bem diferente da minha época e talvez já de muitos de vocês aí, que tivemos que conquistar passo a passo. Graças a Deus por isso, porque quando a gente constrói junto, quando a gente conquista junto, a gente valoriza mais. Quando a gente não tem esse privilégio, é mais fácil descartar. Não é isso? E tem muita gente aí que está casando e que com 2, 3 meses está batendo na porta do pai pedindo dinheiro. Pai, dá uma ajuda aí. O que houve? Pagar a luz, não. Não deu não. Gastamos muito. Aí a esposa vai lá no sogro, pede dinheiro também. Olha que riqueza que Jesus deixou para a gente. Qual de vocês que quiser casar, primeiro não se assenta e calcula quanto vai precisar para ver se tem dinheiro suficiente para manter o casamento? Qual de vocês que quer comprar uma casa, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para pagá-la? Qual de vocês que quiser comprar um carro, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro para pagá-lo? E por aí vai. Sabe por quê? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos que a virem rirão dele. Vão rir. O alicerce são as primeiras prestações. Você paga as primeiras prestações, depois vem o cara levar teu carro com guincho. As pessoas estão rindo. Porque você não calculou. Você não fez um orçamento. Você não planejou. E vão dizer para você, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Esse casal se casou, mas não foi capaz de se sustentar. Esse casal comprou uma casa, mas não foi capaz de pagá-la e foi hipotecada. Esse casal comprou um carro, mas não foi capaz de pagá-lo e foi alienado. A palavra de Deus é clara, meus irmãos. Planeje, elabore um orçamento. Jesus Cristo ensinando isso aos discípulos. Nós somos seus discípulos. Que tal aprendermos? Faça um orçamento.
Você recebe alguma coisa e você gasta. Essa balança não pode desequilibrar nesse sentido. Se ela desequilibrar, tem que ser nesse outro sentido. Ou seja, você recebe mais do que gasta. Porque quando você gasta mais do que recebe, essa balança se desequilibra de maneira ruim na sua vida. Então você tem que simplesmente colocar. Você paga aluguel, eletricidade, tem telefone, transporte, seguro da habitação, alimentos, produtos de limpeza, produtos para casa, internet, roupa, medicamentos, custo de creche, outras despesas, dízimo, oferta. E ainda pode reservar aqui um percentual de 10% da tua receita para imprevistos. Nós estamos vivendo uma situação imprevista. Quem guardou durante muito tempo aí um valor desse aí, está tranquilo. Razões para se planejar e ter um orçamento financeiro. As razões são simples. Primeiro, orienta quanto aos alvos e metas estabelecidas. Você olha no seu orçamento que você tem que pagar. Se você quiser fugir do orçamento, o orçamento vai trazer você para ele para dizer, olha, a sua meta é essa e não aquela. Estabelece o controle dos gastos, porque aí você sabe exatamente para onde está indo o dinheiro. Lembra lá do desligado? Provê a necessária disciplina das emoções. Lembra lá das emoções que eu falei? Fiquei entusiasmado com aquele carro. Vamos voltar lá para aquele carro que eu estava falando? Banco de couro, multimídia, ar-condicionado digital, uma beleza. Quando eu olho para o preço e para a prestação, se eu for me levar pela emoção, eu compro. Mas se eu olhar para o orçamento fala, não dá para comprar esse carro. Entendeu? Prover a necessária disciplina das emoções. Aí aquela minha emoção fala assim, muito obrigado, não dá para comprar no momento. Meu orçamento mostra que eu vou me endividar além do que eu possa suportar. E sistematiza as doações para Deus. É bom você ter lá no teu orçamento para te lembrar. Não se esqueça da tua igreja. Não esqueça da igreja sofredora, não esqueça da assistência social, não esqueça daqueles que estão desempregados, daqueles que buscam as centros de alimentação, do custo administrativo da nossa igreja, que precisa ser mantido. E prover para os imprevistos. O orçamento é para isso. Para você ver a necessidade de guardar para prover para os imprevistos. A quinta sugestão, ou melhor, o quinto mandamento que a Bíblia nos fala sobre a administração financeira é ser realista. Muitos falam em pessimista, otimista. O realista ele está aqui no meio. É a prudência. Eu não posso ser pessimista demais, eu também não posso ser otimista demais. Eu tenho que ser realista. Realista significa viver conforme a minha realidade. Não deseje possuir além de suas possibilidades reais. Se eu não tenho condição de comprar aquele carro, não adianta eu desejar. Ele está fora da minha realidade. E muitas das vezes, ser realista é o contrário de olho grande. Chato falar isso, né? Mas é verdade. Às vezes a gente não quer ser realista, a gente quer ter olho grande. Quer ter mais do que pode. Fica lá, nossa, aquele cara lá tem um carro assim, tem uma casa assim, tem um emprego assim. E eu? É a minha realidade. Não adianta eu querer possuir o que o outro tem, porque senão vira olho grande. Porque todas estas coisas mundanas, porque são do mundo. Alguém vai de carro para o céu? Aí? Vai levar para botar no bagageiro? Vai levar sua casa? Sua piscina? Não vai. Suas roupas? Seu vestuário? Seu armário? Vai? Não vai. Tudo isso é mundano. Tudo isso é do mundo. Deus sabe o que a gente precisa. E Ele nos dá.
Estes maus desejos, ou seja, ficar desejando além do que a gente pode, é um mau desejo, conduzido por uma emoção ruim. A ambição de comprar tudo que atrai vocês e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio. Olha o Eduardo, olha o carro, olha a casa, olha a roupa dele, olha o relógio, olha as joias da esposa dele. Se eu só penso nisso, eu estou pensando na riqueza e no prestígio. São coisas do mundo. Nada disso, meus irmãos, provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. O mundo jaz no maligno, não se esqueça disso. Não se amoldem a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, da sua mente. E aí você vai poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Discipline as suas compras. Além de você se disciplinar, disciplina as tuas compras, cara. Vai melhorar muito. Compras inadequadas revelam pessoas indisciplinadas. Ou seja, se eu compro mais do que eu posso pagar, eu sou uma pessoa indisciplinada. Então eu preciso disciplinar as minhas compras. Comprar menos. Comprar o que preciso. Comprar o que eu vou usar. Provérbios 17:6 e Eclesiastes 5:11, a primeira parte, diz o seguinte: de que serve o dinheiro na mão do tolo? O tolo é o indisciplinado, já que ele não quer obter sabedoria. Obter sabedoria é não se deixar levar pelo desejo de comprar tudo. Quanto mais se tem, mais se gasta. É ou não é? Se você tem um carro muito mais potente, vai gastar mais de gasolina. Se você tem um carro muito mais caro, o custo de manutenção é maior. Se você tem uma casa muito grande, se tem piscina, vai gastar mais. Eu que eu diga, já tive uma. Foi uma alegria quando construí. E uma alegria quando vendi a casa com piscina e tudo. Trabalho, gasto. Quanto mais se tem, mais se gasta. A ponto de não sobrar quase nada. Muitas pessoas estão vivendo assim. Às vezes, você pode dizer: poxa, quase não sobra nada para mim. Ganho muito pouco. Meu irmão, quanto é que você ganha? Ganha 2 mil, pouquinho. Pouco mais, 2 salários mínimos. Sabia que tem gente que ganha 20 mil e no final do mês sobra menos do que você sobra no seu salário? Porque ele ganha muito, mas os gastos dele são proporcionais ao muito. Ele gasta muito. Está entendendo, meu? Discipline as suas compras e faça o seguinte exercício, meu irmão. Vai comprar alguma coisa? Pergunta para você mesmo. Chega de frente para aquilo que você quer comprar. Não fala alto não, para não pensar que você está maluco. Pensa só. Fica falando assim, aquele cara está doido. Não. Você chega e pensa. Vou comprar aquele negócio ali. Muito bem. Esse produto aí, com esse preço aí, oferece as vantagens compatíveis com o preço? Porque às vezes, você está olhando para um produto que está prometendo tanta coisa e o preço também é muito alto. Será que isso é verdade? Você conhece esse produto? Já pesquisou sobre ele? Ou você entrou na loja e o cara estava falando lá na promoção, que estava na promoção, e você chegou lá e vai olhar para aquilo lá e... Faça essa pergunta. Às vezes tem produtos que não oferecem tanto e o preço é muito melhor. E no final, como ele não oferece tanto, na hora que você descobre que aquele tanto não é nada, você pelo menos gasta menos. Seu uso justifica o gasto? Você vai usar, meu irmão? Ou você está indo na onda? Uma vez, um amigo me viu comprando um Blu-ray, que acabou não indo para frente. Só que o Blu-ray, ele também reproduzia DVD, que apesar de não ter sido extinto, ainda é usado. E como o preço estava muito bom, porque eu não estava no Brasil,
E ele era em dólar, numa época que o dólar não estava valendo tudo isso. E aí, esse amigo chegou e falou, poxa, que é isso aí? Isso aqui é um Blu-ray, cara. Isso aqui lá no Brasil está custando mais de R$1.000. Aqui está saindo a R$250. Ah, então vou levar um para mim. Aí eu ainda falei para ele, mas olha só. Quantos DVDs você tem em casa? Você tem algum Blu-ray? Não. Então deixa eu te falar uma coisa. Escolhe outra coisa, cara, porque isso aqui não vai justificar o teu gasto. Então às vezes a gente compra alguma coisa e que não justifica. A gente não conhece. A gente não vai nem saber usar. Mas alguém falou que estava num bom preço, a gente vai lá e compra. Já aconteceu isso com você? Já, né? Ah, estou comprando mais do que preciso? Ah, voltando lá no gastador. Nossa, essa cueca aqui, caramba, tá muito barata. Vou levar 30. Ah, meu irmão, virou lacraia. Mas tem 2 pernas para enfiar uma cueca só, pô. Vai comprar 30 cuecas. Caramba, vou comprar 30 par de meia. Mas tá barato. Mas aí, meu irmão, o barato vai ficar caro. Porque você vai demorar tanto a usar isso aí, que o dinheiro que você está gastando a mais não está valendo a pena. Então você tem lá um relógio, preço excelente. Ah, se eu levo 3 relógios, pronto. Não adiantou nada, porque eu só vou usar um de cada vez. E aí o preço era a terça parte, mas eu comprei 3, ficou pelo preço de 1. Só para dizer que o relógio está em casa? Se o ladrão entrar lá, ainda leva, viu? Posso comprar mais tarde numa liquidação? Já viu quando você olha lá e você não sabe nem o preço na outra loja, mas você se interessou naquele momento. Aí o cara está falando para você, olha, aqui está mais barato que todos os lugares. E você acredita. Já viu quando você sai da loja com aquele negócio debaixo do braço e você passa na outra loja e o produto que você comprou, você pagou mais caro? É ruim, né? Nossa. Será que não custa menos em outro lugar? Corroborando o que eu acabei de falar? É algo que realmente eu necessito? Eu preciso disso? Já viu quantas coisas? Você já fez um inventário na sua casa para ver? Faz uma arrumação nos teus armários, começa a procurar um monte de coisa lá que você tem. Você vai descobrir que você comprou algumas coisas que você não precisava. Sabe por quê? Porque você ou nunca usou, ou usa de vez em quando. Valeu a pena? É igual promoção de supermercado. Lembra lá que eu falei você entrar no mercado, ser uma lista? Aí vem aquele cara com aquela voz. Querido cliente, seja bem-vindo aos supermercados. Estamos agora, tem só 20 unidades. São as últimas 20 unidades. 20 unidades de quê? Tu não ia comprar aquilo, cara. Tu sai correndo para lá e bota 2, 3. Tu tinha que comprar feijão, arroz, óleo. E aí, esse produto lá era amaciante. Tu comprou 3 amaciantes que estavam mais barato. Quando chegou na hora de fazer, você esqueceu o feijão e arroz. E agora? Fazer o quê? Ensopadinho com amaciante? 7º conselho da Bíblia na administração financeira. Olha lá, economize. Lembra lá do poupador? Aí, poupador, você é mal compreendido. Ficam te chamando de pão duro, de sovina. Você é o cara, meu irmão. Né, Gilberto? Um abração para você. Você é o cara, te admiro muito. Melhoras. Economize. Não gaste com supérfluos e economize seu dinheiro. Aquelas coisas todas que você descobriu que não comprou, porque você fez a pergunta se você precisava, se você tinha que comprar mais ou menos, esse dinheiro economiza. Olha o que diz lá Provérbios 21, 20. O homem de bom senso, economiza. O tolo, o indisciplinado, gasta. O de bom senso, economiza. E tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. Agora o tolo, o indisciplinado, gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. Aí, como é que a Bíblia não fala? Aí, lá no início nós não falamos sobre isso. Aí a Bíblia mostrando para você
que não precisava eu ter feito aquela introdução, bastava falar sobre os textos da Bíblia. Economize e valorize e invista o seu dinheiro. Olha aqui, ó. Olha quanto realzinho, como é que pode se transformar num realzão. É só ter paciência. Aquele fundo lá mensal que você vai guardando, é isso aí. Olha lá o que fala lá Provérbios 3:11. O dinheiro que vem facilmente vai embora depressa. Não é assim? Às vezes a gente não está esperando dinheiro e cai um dinheiro na conta. A gente fica todo alegre. Aí entra a emoção. Caiu um dinheiro aqui na minha conta. Recebi antecipado 13º por causa da pandemia. Vamos lá. Daqui a pouco. Ué, cadê o dinheiro? Vou ligar para o banco. Mexendo na conta aí? Não, olha o seu extrato aí para você ver como é que é o tal do débito. Vai embora, cara. O dinheiro ganho com o suor do rosto. Eu estou suando aqui, mas apesar de estar em Teresópolis, mas está vindo uma frente fria aí. Acaba rendendo juros. Olha aqui, ó. 8º conselho da Bíblia. Não se endivide. Meu Deus do céu, aqui o famoso boleto, o cartão de crédito. Lembra do cartão? O cartão é um perigo que você não sente, né? Quando você tira a carteira e você tira a nota, né? Você fica vendo se a nota está agarrada, né? Você fica até... Aquilo ali faz com que você até, nesse meio de contato, você fala assim, desisti, não vou comprar não. Agora o cartão você chega ali, então, faz nem barulho. Tem cartão agora que é por sensor. Você passa ele assim, digita 100, já sai lá. Depois vem a conta. Não se endivide. Não, mas eu vou te dizer uma coisa que eu não tenho empréstimo nenhum. Você não tem empréstimo? Amém, meu irmão. Tem cartão? Então tá endividado. Do mesmo jeito. Pagou com cartão é dívida. Ela aparece. Não contraia dívidas que não tenha capacidade de pagar. Lembra do carro? Se eu não tenho capacidade de pagar, para que eu vou comprar? Olha lá. Provérbios 22:7. Assim como os pobres são dominados pelos ricos, não é uma verdade? O capitalismo está aí para todo mundo ver. Quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Isso não está na Bíblia não, meu irmão. Poxa, pega a sua Bíblia aí, Provérbios 22:7, meu irmão. Está pegando dinheiro emprestado aí, sem necessidade, não está vendo o que está escrito aí? Eu vou repetir, hein? Assim como os pobres são dominados pelos ricos, ou seja, por conta de pedirem dinheiro, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Você pode ser até rico, mas se você pedir dinheiro emprestado a alguém mais rico que você, que é o banco, você vai se tornar escravo. Escravo do cartão, escravo do carnê, escravo do boleto. Outra coisa que a Bíblia fala. Desconfie de investimento com lucros imediatos. Desde aquela época, a Bíblia já falava. Tem gente que acha que existe mágica. Quer colocar R$100, final do mês quer ter 1.000. Meu irmão, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Nem nos países mais desenvolvidos, nem nos subdesenvolvidos. Isso não existe. Não, tem um negócio aí, uma pirâmide. Pirâmide, cuidado, meu irmão. Pirâmide tem uma ponta. Cair lá de cima, dói. Não, que aí entra com tanto. Final, de vez em quando aparece na televisão aí. Bolsa de valores é um investimento de risco. Você entende de bolsa de valores? Acompanha lá no computador? Então não mexe com isso não. Do dia para a noite, muitas empresas vão dar riqueza à falência. Se você tiver ações dela, fale junto. Não existe milagre no mundo das finanças, meus irmãos. Não existem milagres. Olha lá o que Salomão fala no livro de Eclesiastes 5:13. Ele estava vendo isso. Há ainda um outro problema sério que eu vi em muitos lugares. Salomão falando. Dinheiro aplicado em maus negócios, que acabam com a herança que devia ficar para os filhos. Quantas histórias você já ouviu de pessoas abastadas que tinham muito dinheiro, faliram? Se aquele dinheiro fosse administrado, os filhos perpetuariam o negócio para os netos
E de repente acabou a empresa, acabou a fábrica, acabou a indústria, acabou tudo. Aplicou em mau negócio. Falência. Agora vamos entrar num ponto bastante complicado. Mas é a administração financeira segundo a palavra de Deus. Seja honesto em quaisquer circunstâncias. Quaisquer é sem exceção. Todas as circunstâncias. Seja honesto. Você tem um negócio? Você é empreendedor? Você é patrão? Você tem loja? Você tem indústria? Você fabrica alguma coisa? Você tem empregados? Seja honesto nos negócios. Que a palavra de Deus diz o seguinte. Provérbios 15, 27. O homem que usa a desonestidade para ficar rico traz desgraça para sua família. Quem é honesto e não aceita dinheiro por fora será abençoado por Deus. Essa versão da Bíblia Viva, ela traz um termo complicado às vezes por um termo assim bem atual. Receber dinheiro por fora. Todo mundo sabe o que é isso. Corrupção. Grande problema desse país. Aqueles que usam desonestidade para ficar rico, e a gente viu aí nessas operações todas da Polícia Federal, quantas pessoas desonestas. Hoje as famílias estão sofrendo porque estão presas. Enquanto estiverem presas, vão continuar sofrendo. Use de honestidade com as pessoas. Você tem conta? A conta vence dia 1º, pago dia 1º. A outra vence dia 25, essa dia 10, essa dia 5, dia 15. Pague. Não seja caloteiro, é o que a Bíblia está dizendo. Olha lá. Romanos 13, 8, primeira parte, na Bíblia Viva. Paguem todas as suas dívidas. Não seja um devedor, entre outras palavras. A palavra de Deus está dizendo isso para a gente. Pagar as dívidas significa ser honesto. Aqui é complicado, né? Porque às vezes a gente critica muito o governo, mas a Bíblia é imparcial. Se o governo é desonesto, ele vai dar conta a Deus. Agora nós temos que ser honestos com o governo. E essa versão aqui da Bíblia Viva, ela é interessante, né? Se não fosse até, vamos dizer assim, um pouco engraçado. Romanos 13, 7a, versículo na Bíblia Viva. Paguem alegremente seus impostos e direitos alfandegários. Ninguém paga alegremente, né? Mas, meu irmão, se puder pagar, já está de bom tamanho. Porque isso alegremente é da versão da Bíblia Viva. Outros não dão essa tônica de pagar ainda com alegria. Mas é para pagar. Não só negue os impostos. Vai passar lá foi nos Estados Unidos, trouxe lá algumas coisinhas de lá. Declara, meu irmão. Mas aí eu vou perder o lucro. Não. É aquilo. Ou você é, ou você não é. Honestidade com Deus. A gente precisa ser honesto com Deus. Deus cobra isso da gente. Vamos lá ver o texto que todos conhecem. Perguntou: o homem pode roubar a Deus? Resposta: claro que não. Mas a réplica veio: vocês, porém, têm roubado de mim. O que o Senhor quer dizer com isso? Perguntaram. Quando foi que o roubamos? E o Senhor disse: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas que eu deveria receber. Lembra lá do orçamento? Por isso que eu coloquei lá, para lembrar. Senão a gente nem se sente. Olha só. A Bíblia diz que é para a gente ser prudente. Não sei se os irmãos estão conseguindo ler o que está escrito aqui. Tem aqui um sujeito com uma cara legal.
E ele escreveu aqui, ó, preciso de fiador. Caramba, a Bíblia fala sobre isso também? Paz, fui fiador aí, passei um sufoco. Passou? Poxa, podia ter lido esse texto antes, meu irmão. Não tinha passado aborrecimento. Evite garantir dívidas de terceiros. O aborrecimento, meu irmão, é quase certo. E a sua amizade ainda vai ficar comprometida. Você foi lá, foi fiador. Tem umas pessoas aí que tem uma loucura de emprestar um cartão de crédito para a pessoa, coisa de doido. Mas aí esse fiador, o cara vai pagar um aluguel, vai fazer uma compra do imóvel e você assina lá como coparticipante, ou seja, você também é responsável pelo pagamento, acreditando que o cara vai pagar e o cara não paga. Aí bate na tua porta, você que é um poupador, você que está tudo certinho, tem a sua vida devastada por conta de uma dívida que foi feita por outra pessoa e que você assinou embaixo dizendo que assumiria porque era seu amigo, porque era seu irmão, porque era aquela pessoa que você confiava pra caramba. Então, olha o que a Bíblia fala. Quem se oferece para garantir o crédito de outra pessoa acabará pagando caro por isso. Vou repetir. Quem se oferece para garantir o crédito de outra pessoa acabará pagando caro por isso. E olha, se você disser não, protegerá seu dinheiro e seu nome. Meus irmãos, nunca foi tão necessário se dizer não. A arte de dizer não. Olha outra coisa. Não empreste dinheiro se não está disponível. Você não tem. Vai pegar empréstimo para pagar para outro, vai repassar? Que loucura é essa? Ou se o dinheiro está reservado para outras prioridades. Mas aí eu fico meio sem jeito. O cara sabe que eu tenho dinheiro lá. O cara sabe? Primeiro, se o cara sabe, o que tu falou. Né? E se você falou, o cara chegar lá e dizer, tem dinheiro, me empresta lá. Você não tem dinheiro? Você fala, não. Aí o cara vai falar assim com você, que isso? Tá mentindo? Eu falei, não estou mentindo. Você me perguntou se eu tenho dinheiro para emprestar a você. Eu estou dizendo que não. Eu tenho dinheiro sim, mas não é para emprestar a você. É para uma outra coisa que eu quero comprar. É meu dinheiro. É meu direito. Me desculpe. Olha lá o que a palavra de Deus diz. Emprestar dinheiro a estranho e oferecer-se para pagar dívida de quem não conhecemos, bem, é arriscado e traz sérias consequências. Provérbios 20, 16. A gente acha que conhece bem a pessoa. Quantos que achavam que conheciam bem, emprestaram e se deram mal? Mas fui levado, compaixão, amor. Esqueceu de ser levado pela prudência. É um conjunto, né? É um equilíbrio. Você tem que equilibrar tudo aquilo que a palavra de Deus fala para você. Você pode amar o teu irmão, mas se você não conhece bem ele, ou se você já soube de outras situações, tem jeito. Seja prudente. A palavra de Deus está falando. A não ser que o dinheiro está sobrando, não tem problema. Quando o dinheiro está sobrando, e você quer ajudar uma pessoa que você não sabe se, né? Faz o seguinte, dá o dinheiro. Dá. Você não precisa nem dizer para ele que você deu. Porque se ele te devolver, foi lucro. Se ele não te devolver, tu não precisa ficar aborrecido com ele. O que você deu lá no teu coração, tu já deu. Tá? 12º e último conselho da Bíblia. Seja uma pessoa simples. E com essa simplicidade, seja feliz. Não desenvolva a tentação da ostentação, do luxo e de querer ter mais para ser mais. De querer atribular. Quanto mais você compra, mais você é. Quanto mais você tem, maior você é. Não. Seja simples. Procure a simplicidade. Ser rico, diz Provérbios 23, versículo 4, não é a coisa mais importante do mundo. E a 1 Timóteo 6, 7, 8 nos diz o seguinte:
Nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Viu? Está na Bíblia. Por isso, se você tem o que comer, se você tem com o que vestir-se, fique satisfeito. Seja feliz. Terminando, nesta semana, se vierem as tempestades, as lutas, as perseguições, as tentações, os sofrimentos e os problemas, nos apresentaremos diante de Deus em oração e Ele nos dará a vitória. Amém. Uma boa noite aos irmãos e que possamos cultuar em seguida no culto da Igreja Batista do Parque São Basílio. Obrigado.